Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de treino volume e intensidade. Alguns atletas nos perguntaram aí o que fazer quando se preparar para uma prova de aproximadamente 100 km. Vamos falar hoje sobre até 100 km, né? Quando você tem pouco tempo para treinar, você tem que focar a intensidade, você tem que focar o volume, se deve fazer os dois juntos e como fazer. Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto para vocês. Bom, uma das coisas que faz mais diferença nas competições é a força, né? Os atletas podem estar resistentes iguais, mas a força vai fazer diferença no final. Quem tiver mais forte vai vencer. Então, por isso que se você tem pouco tempo para treinar, ou se tem muito até, foque na intensidade do seu treino. É a intensidade do seu treino que vai dizer quem você vai ser naquela competição. Se você tem 1h30 por dia na semana, vamos aproveitar para fazer treinos intensos. É lógico que respeitando o tempo de recuperação, mas focando na intensidade. Final de semana não é porque você tem mais tempo. Eu tenho 5 horas para rodar sábado e domingo. Vou fazer 5 horas de pedal rodando no sábado e 5 horas no domingo. Não. Faz 5 horas com alguns trabalhos intensos. Isso é muito importante. Isso vai te dar até mais qualidade a cada semana para que essas 5 horas sejam ainda melhores. Você vai perceber como vai mudar se você faz um desses volumes com intensidade. Não são apenas os treinos curtos que tem que ter intensidade, né? Lógico que tem que ser um trabalho progressivo, tem que ter toda uma preparação. Não adianta você querer fazer 5 horas dando tiro para tudo quanto é lado, porque essas 5 horas vão se transformar em 2. Exatamente. Né? Então, faz uma progressão, vai juntando volume com intensidade mais curta, depois você joga intensidade com volume também. E aí, quando você sair para rodar aí num pelotão, aqueles famosos rachões ali de 100 km com a galera, você vai ver a diferença que isso vai fazer. E, obviamente, para uma preparação de competição. Né? Porque o foco, se é a competição, se você está trabalhando duro e consegue a cada semana trabalhar mais duro, você vai estar no caminho certo e no momento certo vai estar preparado para atingir o seu objetivo. Né? Você vai ter que superar os seus limites e é nisso que a intensidade prevalece a intensidade, né? Porque quanto mais duro você conseguir ir, você vai ter certeza de que vai estar no caminho certo. Exato. Tem uma colocação, né, uma definição de Joe, como é que fala o nome dele, Vi? Eu acho que é Joe Fryer. É um cara que trabalha junto com Kogan, né? Isso. Com relação ao medidor de potência, que ele cita que uma corrida, 60% do resultado é definido pela força, pela intensidade, pelo quanto potente ou quanto o atleta suporta aquela intensidade, e 40% é definido pela resistência. Isso não quer dizer que o atleta não precise treinar resistência, mas, por exemplo, se você tem uma prova de 100 km e você faz 80 km com intervalado, sozinho, de cara no vento, é fato que você vai conseguir fazer 100 km num pelotão. E você ainda vai ter grandes chances de estar nas primeiras colocações. Fato é também, né, Vivi, que a gente tem que respeitar a individualidade do atleta. A Vivi citou que fazer treinos longos com intervalado no meio é uma ótima forma de otimizar o seu tempo de treinamento. Mas não adianta você querer fazer 5 horas de treino também, dando tiro para tudo quanto é lado, se você não é capaz disso. Então você precisa, numa progressão, preparar o seu corpo para chegar nesse tempo. Você pode começar aí com treinos de 3 horas, fazendo tiros intervalados, tanto de zona 4 quanto zona 5, pode fazer, aí você vai aumentando de forma gradativa isso daí. O número de tiros, né? Você pode fazer 5 horas, mas aí hoje você faz as 5 horas com 3 tiros ali de zona 5, por exemplo, daqui a um mês você vai estar fazendo as mesmas 5 horas com 10 tiros de zona 5. Exatamente, olha o quanto você evoluiu fisicamente, né? E isso que é muito importante. E ainda tem um detalhe, no final dessas 5 horas, com 10 tiros de 5 minutos, você ainda vai ter uma percepção de esforço menor do que aquele primeiro treino que você fez de 5 horas, com 3 tiros de zona 5. Exatamente. Porque você vai estar numa condição física muito melhor. Então você pode usar 2 formas de progressão no caso. Você pode começar com um tempo menor de treino e um intervalado, e aumentando o tempo de treino e aumentando progressivamente também o trabalho intervalado, ou você pode já começar com um tempo grande de treino com um número menor de trabalho intervalado no meio, e aí automaticamente a cada semana você vai aumentando esse trabalho no meio desse treino longo. Isso aí também é uma ótima forma para você de preparar o seu corpo.
A questão de intensidade, Vivi, o que você sugere com relação, vamos supor, eu estou há 3 semanas de uma competição, há 4 semanas, vamos montar uma progressãozinha de 4 semanas, né? Antes de uma competição. Vamos vir aí de trás para frente, os últimos 10 dias não tem mais ganho, né? O atleta precisa realmente tirar o pé, descansar e começar a focar no que ele vai fazer na prova. O que tinha de fazer de treino já foi feito. Os ganhos vão estar na recuperação, né? Exatamente, nesse momento os ganhos vão estar na recuperação. O que você sugere de trabalho intervalado e intensidade, né? Você acha que tem que trabalhar a zona 4, ou ainda dá para trabalhar a zona 5, ou vai tudo pro zona 5, ou dá para trabalhar a zona 3, ou a gente tem que ir de zona 5 o dia inteiro e começar a especificar? O que você pensa? Tem que trabalhar um pouquinho de tudo, mas focar realmente no que demanda a sua competição. Se você vai ter uma prova que durante aquele percurso você vai ter 6 subidas e 3 minutos, vamos focar nisso aí. Você sabe que o que vai diferenciar os homens dos meninos vão ser aquelas 6 subidas que vocês vão passar, que vai durar em torno de 3 minutos. Então, faz um treino corrida durante essas 3 semanas anteriores, né? Até as 3 semanas anteriores. Faz um treino corrida, pega ali o sábado, treino com a galera, e no meio daquilo ali, numa rodagem de pelotão com um ritmo mais legal, você ainda vai ter que chegar no meio disso aí e fazer 6 tiros de mais ou menos 3 minutos, que seria o que vai exigir a sua competição, né? E você tem que ir aumentando a intensidade e diminuindo o volume semana após semana. Primeiro você pode fazer isso num treino de 5 horas, depois você vai fazer isso num treino de 4 horas e por fim um treino de 3 horas com uma intensidade ainda maior do que foi aquele de 5 horas, né? Quanto menor o tempo de treino, maior a intensidade você tem que jogar. Então você vai chegando cada vez mais próximo do que você vai ser exigido naquela competição. Exatamente. Lembrando que você tem que trabalhar as recuperações ativas, tem que fazer os descansos off, para o seu corpo recuperar totalmente. Isso aí é essencial. Né? É o respeito ao seu corpo. E você tem que continuar trabalhando em outras zonas de treino, não apenas naquelas que você vai ter, que vai definir a prova. Né? Você precisa usar zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6 e zona 7. Né? Fazer os trabalhos curtos também, que são aqueles picos de potência que você tem durante a competição. Porque às vezes você está super bem para manter ali a intensidade de zona 5, vai seguindo, de repente um cara ataca, você tem que ir na zona 7 e depois manter a zona 5. Então isso tem que ser trabalhado também. Eu sofro muito com isso, né? As últimas competições eu sofri muito com isso porque eu não fiz um trabalho de potência máxima, no caso. Eu trabalhei muito a potência média. E quando a gente foi para umas 2 competições esse ano, eu às vezes saltava muito forte. Aí minha perna já queimava. Quando eu sentava ou quando eu atacava, né? Eu não tinha treinado. Né? Quando eu dava tudo no ataque, né? E esquecia que tinha um depois. Aí quando eu sentava na bicicleta, a perna já travava. Então, você está preparado para essa intensidade de prova, porque a prova não é o tempo inteiro aqui, né? Você tem que estar preparado para essas oscilações de intensidade. E é aí que entra o trabalho intervalado. Né? É ele que te prepara. Exatamente. Não adianta você fazer um trabalho constante só ali na zona 5, se você vai ser exigido em outras capacidades. Lógico que tem os pontos cruciais das provas, né? Mas se você não treina um pouquinho de cada coisa, às vezes você é minado pelo tempo de prova, por isso não pela intensidade. Exatamente. Você tem que se aproximar do tempo de prova, mas você tem que focar muito mais na intensidade. Né? Você não precisa, eu vou fazer 100 km de competição, eu vou fazer 100 km todos os dias. Você não precisa fazer isso. Né? Aí depois, faltando 10 dias, é descansar mesmo, porque uma prova de 100 km ela é bem diferente. Fazer uns estímulos curtos, coisas bem suaves, né, para manter o corpo realmente cada dia descanso ativo, né? Descanso ativo. Né? O corpo vai estar querendo cada dia mais pronto para fazer mais força, mesmo você estimulando ele ali no meio do treino, ele vai estar cada vez melhor para fazer mais força, porque aí na hora que chegar a competição, ele vai estar pronto para o que der e vier. Exato. É esse o nosso recado de hoje, né, Vivi? É isso aí. Espero que seja útil para você. Se vocês gostaram, deixe um joinha. E vamos compartilhar. É isso aí.